Boa tarde. Rapaz, que coisa boa, né? Geralmente é aqui. Deu uma enchida boa. Muito bom ver vocês. Nesse retorno ao IF, é uma grande alegria que a gente vai retomar os estudos. E nesse ano nós tivemos uma certa dificuldade em escolher o que a gente ia falar a respeito, porque tinha tanto assunto bom. E o ano passado tinha tanta sugestão bacana que foram dadas, né, ao longo do ano, ao longo de questionários, e decidimos tratar sobre uma questão que, a princípio, pode não parecer ter muito a ver, né, com o tema do IF, mas eu garanto a vocês que tem tudo a ver. E nós vamos falar exatamente sobre os atributos de Deus esse ano. E nós vamos cobrir ao longo do ano, talvez até dê um tempinho lá no final do ano para falar talvez sobre os atributos comunicáveis, mas a princípio nós queremos tratar sobre os incomunicáveis. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais a respeito do que se trata isso. E antes de mais nada, eu queria perguntar a vocês, em 3 palavras, como é que vocês se descreveriam? Se vocês pudessem se descrever em 3 palavras, para, assim, captar a essência, né? Diz assim, Hendrika é tal coisa, eu sou tal coisa. Em 3 palavras, vocês acham que conseguiriam? Teria mais palavras, né, Deza? Vocês precisariam de um pouquinho mais de palavras, né? E se a gente fosse se descrever pela altura, pela cor do cabelo, né? Pelo peso, né? Acho que às vezes a gente deixa o peso para o lado, né? Tem que falar, não, vamos incluir, né, na descrição, pessoal, né? Porque peso é uma coisa que flutua muito, né? que muda muito. Ou se a gente for nos descrever a partir de, por exemplo, de desejos, de sonhos, né? De planos, ou aspirações, ou até mesmo emprego, né? Eu sou uma professora, ou eu sou mãe, eu sou esposa. Tudo isso nós usamos para nos caracterizar. Só que quando nós falamos sobre os atributos de Deus, nós não estamos falando de uma coisa que ele possa perder por um instante, que é algo que só descreva Deus em parte, ou uma porção dele. Então, Deus é 90% amor, ou 30% soberania, 50% justiça. Não tem como a gente dividir isso, porque o nosso Deus é aquilo que Ele é, e é como Ele se apresenta a nós. Então, quando nós falamos sobre os atributos de Deus, nós estamos falando sobre quem Deus é. A palavra pode ser assustadora, né? Atributos. Inclusive, se eu for falar para vocês, eu vou até assustar, mas eu vou falar. Esse ano a gente vai estar estudando teologia sistemática. Isso aqui é teologia sistemática. Não se assustem, tá bom? Daqui a 2 meses eu quero ver todo mundo de volta. Mas é justamente essa necessidade que nós temos de conhecer mais o nosso Deus a fundo. A Jen Wilken, no livro dela Incomparável, que é fabuloso, e se vocês quiserem comprar para acompanhar o estudo, eu não vou seguir, né, todo o livro dela, estou usando um apanhado de literatura. Obrigada. Então, um apanhado de livros de teólogos, mas se vocês quiserem, depois eu passo uma bibliografia para vocês poderem estudar mais a fundo. E a Jen Wilken, ela escreve de uma forma bem mais simples e acessível. Muitas vezes a gente não quer se aprofundar muito. Ela escreveu um livro muito bom, Incomparável, e ela abre esse livro falando, incluindo lá o versículo 30 de Provérbios 31. E lá diz o seguinte: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. E mais adiante ela fala assim, eu gosto muito desse versículo, mas o que mais me chama a atenção em toda a palavra de Deus, que mais marcou a minha vida, é Provérbios 111, verso 10. Diz o seguinte: o temor, puxando, né, o outro versículo, o temor do Senhor é o princípio, a sabedoria. Então, se alguém vier perguntar para mim, eu já estou adiantando, viu, a resposta. Hendrika, por que a gente está aprendendo sobre atributos de Deus? Teologia sistemática no IF, né? Não é para a gente falar sobre feminilidade e tal. Sim,
nós estamos tratando sobre feminilidade, sobre uma outra perspectiva. Por quê? Porque para nós sermos mulheres sábias, nós precisamos fazer o quê? Temer ao Senhor. Como é que nós vamos temer ao Senhor se nós não soubermos quem é o nosso Senhor? Imagina uma criancinha chegando na presença da rainha e os pais nunca instruíram essa criança como se portar na frente da rainha. E a criança chega lá e começa a fazer um escândalo, fala você, né, para a rainha, não chama da senhora, vossa excelência, não trata a rainha como ela deveria ser tratada. O que falta a essa criança? Conhecimento. Então, para que nós nos tornemos mulheres sábias, para que nós possamos honrar ao nosso Deus, não adianta a gente apenas falar, não, eu só quero Jesus, só quero Bíblia, não quero essa coisa de doutrina, não quero teologia. Teologia, doutrina é bom para a gente conhecer e saber como nos aproximar do nosso Deus. Saber como é que nós nos encaixamos nessa história. Entender quem nós somos. Porque, muitas vezes, o que nós encontramos em nossas vidas também, na vida dos outros, eu vou falar mesmo, é uma ignorância. Nós temos certas ignorâncias a respeito de quem é o nosso Deus. Recentemente, o pastor Augusto Nicodemos, ele postou nas redes sociais, não sei se vocês acompanharam, deu treta pra caramba, postou lá um post chamado o quê? Crente pode perder a salvação? Sei, né? Borbulhou, né? Foi como jogar carne lá para as piranhas. Foi uma loucura a sessão de comentários. Chegou lá mais de 3.000 comentários. Eu estava lá acompanhando, conversa, discussão, e gente falando assim, mas Deus vai escolher uns para ir para o inferno, pastor? Né? Não pode, não. Uma vez salva para sempre. Isso é uma mentira. Mentira, pastor, não tem isso. E muitas vezes nós encontramos essa dificuldade de compreender Deus e aquilo que a Bíblia diz. Por quê? Porque nós não conseguimos compreender de fato, não levamos o tempo para entender quem Deus é e a sua simplicidade. Aqui já entra uma característica de Deus. Quando eu falo que Deus é simples, não estou dizendo que ele é fácil de entender, não, minha gente. Mas com simplicidade, isso é um termo teológico. A simplicidade de Deus está se referindo ao fato de que Deus não pode ser dividido em partes. Ele não é que nem você e eu. Eu tenho pé, mão, né? Se eu perder meu dedinho, eu não vou deixar de ser Rendrica. Se eu perder um fio de cabelo, não vou deixar de ser Rendrica. Ele não é composto por partes. Ele é absoluto em todos os seus atributos, de uma forma incrivelmente bela. Então, quando nós falamos da justiça de Deus, é uma justiça santa, né? É uma justiça amorosa, é uma justiça onipotente. Então, os atributos de Deus vão se descrevendo um ao outro de forma que não tem como a gente dividir, não tem como a gente separar, dividir. Deus falando assim, agora vamos falar só sobre o amor de Deus e esquecer a justiça de Deus por enquanto. Não tem como. Agora vamos falar só sobre a soberania de Deus e esquecer a bondade de Deus. Ou só sobre a bondade de Deus e esquecer a soberania de Deus. É o que muita gente faz, né? Quando olha para o mundo e vê assim, poxa, como é que um Deus amoroso pode permitir tanto mal neste mundo? É a pergunta clássica. Aí, qual é a solução que muitas vezes se faz nesse caso? Eles fazem a divisão dos atributos. Fala assim, então Deus não é, se é bondoso, ele não é tão soberano assim, não. Né? Não está tendo uma comunicação dos atributos dele, não. Então, o nosso Deus, ele possui essa característica maravilhosa de simplicidade. Ele não é uma complexidade de partes, não. Ele é Deus, ele é amor, ele é a verdade, ele é nosso sustento, ele é santo, ele é justiça, ele é a epítome, a origem de tudo que nós vemos nesse mundo. E nós falamos, então, Rendrica, de onde vem o mal, né? De onde vem o pecado? Se Deus é a origem de todas as coisas nesse mundo. Simples. O pecado é a negação de Deus. É nós, como crianças pequenininhas, né? Aprendendo a primeira palavra, não. Falando não para Deus. Então, o pecado não é criativo. Ele não consegue produzir algo fora de Deus.
Não existe a capacidade criativa do pecado para criar algo do nada em rebelião contra Deus. O pecado é a simples negação, é o não Deus. Então, nós estamos, entrando numa área de estudo sinceramente incrível. Tão incrível que eu roubei todas as palestras desse ano para mim, viu? A Ari estava aqui pedindo oração pelas palestrantes. Eu falei, Senhor, eu tenho múltiplas identidades, então, porque... Se vocês estiverem aqui ansiosos para ouvir outras palestrantes, tem outras igrejas para vocês irem, porque esse ano vocês vão ter que me aturar. Porque esse tema, minha gente, pensa no tema maravilhoso para conversar a respeito. Chega a dar arrepios. E eu vou dizer já, desde logo, vocês vão trazer pergunta para mim no final, eu não vou saber responder, viu? Eu não vou saber. Eu estou começando agora com vocês, estou aprendendo a teologia sistemática, mas eu repasso para o meu marido, tá? Aí no domingo, durante a escola dominical, o pastor Ronaldo, ele vai lá respondendo. Enfim, vamos voltar então ao tema. Então, por que nós precisamos estudar os atributos de Deus? Porque nós precisamos nos tornar mulheres sábias. Porque nós precisamos nos relacionar com Deus de forma sábia. Porque nós precisamos nos relacionar umas com as outras de forma sábia. Porque nós precisamos saber como lidar com nós mesmas. Com essas mentiras que nós ouvimos hoje em dia a respeito de nós mesmos. Como é que nós enfrentamos isso? Conhecendo o nosso Deus. E como é que nós conhecemos o nosso Deus? Agora é a hora de falar. Oi? A Bi, pronto, muito bem, obrigada pela participação. Estudando a palavra de Deus. Estudando a palavra de Deus. Não é simplesmente vir nos domingos, ouvir a pregação, vir aqui no IF, ouvir, né? Henrique falar, não, de jeito nenhum. Nós precisamos abrir a palavra de Deus e estudar, se deleitar na palavra dele. Então, ele se revelou a nós através de sua palavra. E nós precisamos fazer isso não apenas para nos emocionar e se arrepiar com o conhecimento de Deus, tudo isso pode até vir, né, na mala, né, no bagageiro, mas lá em Lucas 10, 27, diz o seguinte, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Teologia sistemática, tem muito termo que não tem na Bíblia. Trindade você não vai ver escrito na Bíblia. Trindade. A seidade, não tem. Singularidade, também não tem. Mas teologia sistemática é um esforço da nossa parte de fazer sentido das verdades que estão na Bíblia. Então, para vocês jogarem para fora da janela uma vez para todas, né, o medo de teologia sistemática, é apenas a busca por arranjar as verdades que nós encontramos na palavra de Deus para que possamos, de fato, amar ao Senhor com todo o nosso entendimento, para fazer sentido para nós. E para a gente não chegar na frente de um post, que nem foi do reverendo Augusto Nicodemos, e falar assim, não faz sentido. Não pode, esse Deus não existe. Esse Deus não existe. Então, precisamos ter muito, muito respeito e muito desejo para buscar conhecer ao nosso Deus. Ao mesmo tempo, e aqui uma palavra de aviso para nós que gostamos de impor limites nas coisas, né? Eu não sei vocês, mas eu sou cri-cri, eu gosto de estabelecer limites em casa, de horário, de uso de tela, de onde os brinquedos podem ir. As crianças não respeitam nenhum, né? Porque brinquedo se espalha pela casa inteira, né? Mas eu geralmente falo, não, até os seus brinquedos é dentro do quarto. Não, mãe, mas a minha cozinha só cabe na sala. Tudo bem. Mas nós temos um desejo intrínseco de limitar as coisas, porque isso faz parte da nossa busca, obrigada, de compreender esse universo. Mas, quando nós estivermos estudando e aprendendo mais sobre o nosso Deus, nós precisamos ter cuidado para não colocar o nosso Deus numa caixinha. Não impor limites em nosso Deus. Então, quando nós formos estudá-lo, quando nós formos estudar as verdades da palavra dele, precisamos sempre lembrar que a palavra, né, a teoria, sempre é menor do que a realidade. A nossa linguagem é imperfeita, né?
As nossas palavras, muitas vezes, apesar da língua portuguesa ser uma língua belíssima, se for comparar a outras línguas, a língua portuguesa tem palavras assim, gente, encantadora, é muito poética a nossa língua. E mesmo assim é uma linguagem imperfeita. Então, nós estamos aqui usando uma linguagem imperfeita para descrever o nosso Deus. Precisamos ter muito cuidado para não impor limitações a Ele. Por fim, vamos lá entrar nos atributos de Deus. Desligar isso aqui. Então, o que é atributo? Atributo é aquilo que eu falei para vocês, né? Como é que a gente vai descrever a Deus? E Deus, lá no livro do Sproul, do R.C. Sproul, ele fala o seguinte, que quando examinamos, esse é o livro Somos Todos Teólogos, fantástico também, viu? Somos Todos Teólogos, uma introdução à teologia sistemática. Aqui vocês vão virar todas teólogas de carteirinha, viu? Quando examinamos a distinção entre os atributos comunicáveis de Deus e os atributos incomunicáveis, é importante notarmos que Deus é um ser simples. Em outras palavras, ele não é constituído de partes. Nós temos partes corporais distintas, dedos, intestinos, pulmões e assim por diante. Deus é um ser simples, no sentido que ele não é complexo. E falando teologicamente, então, Deus é seus atributos. Deus é seus atributos. Então, nós temos perante nós não apenas um Deus que tem amor, né? Não é um Deus que tem ira, que tem justiça, porque para nós possuirmos alguma coisa, vocês concordam comigo, porque para possuir algo, esse algo deve ser externo a nós. Não é mesmo? Então, se eu tenho um celular, eu possuo um celular, esse celular não faz parte do meu corpo, né? Apesar de que muitas vezes eu sinto que faz parte, mas não faz. A gente se sente, né, incompleta sem o celular, muitas vezes. É terrível. Mas o celular não sou eu. Então, Deus, ele não tem amor, ele é amor. Quanto mais terrível é o pecado, então, não é mesmo? Quando nós pegamos algo como o amor e começamos a distorcer esse conceito para significar algo que não é de acordo com o que Deus nos revelou, jogando na cara dele uma imagem cuspida, quebrada dele mesmo. Jogando na cara dele. Por quê? Porque Deus não apenas tem amor, ele é amor. Então, nós estamos falando de um Deus que é muito diferente de nós. Que é muito diferente de nós. Eu posso amar, mas eu não sou amor. Aquilo que eu sinto não é o que sou. Aquilo que eu acho que eu penso não é o que sou. Eu não tenho esse poder. Apenas Deus é o que é. Por isso que a gente vê Jesus falando, né, várias vezes lá na palavra de Deus, eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida, eu sou o pão da vida. Jesus é o verbo de Deus. E lá em Êxodo 3,14 diz o quê? Eu sou o que sou. E ponto final. Então, esses são os atributos de Deus. E vamos dividi-los em comunicáveis e incomunicáveis. Esse ano nós vamos falar sobre os incomunicáveis. O que significa um atributo comunicável? O que é uma doença comunicável? Enfermeiras de plantão. Médicos de plantão. Ninguém quer falar? Transmissível, né, minha gente? Aquilo que as crianças pegam lá na creche, na escolinha, só aquela gripe, resfriado, mas a gente está vendo a cara. Né? As doenças comunicáveis são coisas que vão transmitindo um para o outro. Se eu tenho uma doença incomunicável, é o quê? Que não passa, né? Se eu tiver um câncer, um diabetes, não é algo que se transmite para você. Portanto, quando nós falamos de atributos incomunicáveis de Deus, são atributos que, ao contrário dos comunicáveis, que são o quê? Amor, bondade, santidade, justiça, são atributos comunicáveis. Deus nos manda, nos chama a imitá-lo em tudo isso. Nós somos chamados a sermos santos como Ele é santo, a sermos justos, amorosos, amar como Ele nos amou. Então, tudo isso
tudo isso faz parte justamente daquilo que nós dizemos, ao que nós estamos referindo, como dizemos que nós somos imagem e semelhança de Deus. Porque se não houvesse nenhum atributo comunicável, seria muito difícil nós termos um relacionamento desse tipo com Deus. Nós não vemos um cachorro tendo um relacionamento íntimo com Deus como nós temos. Nós não vemos um gato, um papagaio, um peixe. Eles adoram ao Senhor, fazendo o quê? Vivendo como eles foram criados para viver. Eles são obedientes ao nosso Deus. Nós não somos. Né? Toda a terra está sujeita, submissa à palavra do nosso Senhor, e nós, que possuímos os atributos comunicáveis de Deus, rejeitamos ao nosso Deus. Então, os atributos comunicáveis são aqueles que nós temos em compartilhamento com Ele. No entanto, porém, todavia, aí tem a questão famosa. Deus é capaz de criar um outro Deus, tão soberano, com todos os seus atributos também. Deus tem essa capacidade, é possível para Deus, porque a gente fala assim, não há impossíveis para Deus. A gente tem que definir essa impossibilidade. É possível que Deus seja capaz de criar algo nesse sentido? Naturalmente não. Primeiramente porque Deus, Ele nunca teve um começo. A partir do momento que Ele cria algo, essa coisa já teve um começo. E, portanto, não pode compartilhar os atributos incomunicáveis de Deus. Então, há um impossível, sim, nesse sentido para Deus. Ele não, nem deseja, nem é capaz de criar um outro Deus igual a Ele, pela simples lógica de que, a partir do momento que Ele cria, aquele ser não será mais. Ele pode estar todo o poder para esse ser, como Ele fez com os anjos. Ele não deu todo o poder, mas nós vemos os anjos como seres muito mais poderosos que nós, né? A gente é bem fraquinho, né? A gente dá uma topada e chora, e é muito frágil. Nós somos muito frágeis. Deus criou os anjos com um certo poder, uma certa glória que nós não conhecemos ainda ao certo, nós não vemos. Mas eles não são Deus. Eles têm um começo. Eles são limitados. Então, quando a gente fala, por exemplo, do diabo, nós não estamos falando de o oposto de Deus. Né? As crianças costumam perguntar, mãe, qual é o oposto de Deus? Né? O diabo? Não. O diabo é uma criaturinha. É uma criatura. Ele teve um começo. E, portanto, não compartilham desses atributos incomunicáveis de Deus. Deus, então, Ele é singular. E eu quero que vocês abram a Bíblia comigo para a gente ver que eu não estou inventando isso para vocês, que isso não é uma coisa assim da nossa cabeça, que está na palavra de Deus, o quanto é repetido constantemente que não há Deus. A gente cantou agora várias vezes que não há Deus como o nosso Deus. Não há Deus além do nosso Deus. Aparecem mais de 40 vezes no Antigo Testamento uma chamada constante ao povo de Israel compreenderem, e olha que foi difícil eles compreenderem, viu? Compreenderem que não há Deus além do nosso Senhor. Que Ele é singular. Não é que Ele é o melhor Deus. A gente cantou, não há Deus melhor. De fato, não há Deus melhor, mas não é que tem outros deuses piorzinhos, né? Não tem. Não existe. Porque se existisse, nosso Deus não seria Deus. Seria qualquer outra coisa, né? Seria aqueles personagens da mitologia grega. Então, lá em Deuteronômio, capítulo 6, verso 4, é o famoso Shema Israel, ouça Israel, que é incorporado até hoje, e era incorporado lá dentro das orações constantes do povo de Israel, que era uma chamada para que o povo ouça a Deus. E lá diz o seguinte, Deuteronômio, capítulo 6, verso 4. Ouça, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Em hebraico é bem bonito, é Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. E era uma coisa que eles repetiam, preste atenção. Tanto é que tem uma editora chamada Shema. Vocês conhecem, né, a editora Shema? Não conhecem? Tá. Agora vocês conhecem, vão atrás, tem livros para crianças muito bons, tá bom? Um livro para criança muito bom. Shema.
Inclusive, é a origem do nome Samuel. Samuel significa ouça a Deus, ou a voz de Deus. Não sei, eu não fiz meu dever de casa nisso aí, mas eu sei que Samanta, que é minha filha, tem como origem a palavra Shema, ouça. Ouça, preste atenção. Pare de fazer o que vocês estão fazendo. Pare, quem estiver dormindo aí, acorde. O seu Deus é o único. O seu Deus é o único. Diabo não é nada. Esses ídolos que tem por aí, vocês ficam procurando, né, se satisfazer no mundo, buscando, né, satisfação fora, prazer fora, alegria fora. Não existe realidade fora do nosso Deus. Nosso Deus é o único Senhor. Shema Israel. Isaías 44, verso 6. Não sei se eu dou tempo para vocês procurarem, que tem muito texto. Eu vou lendo. Isaías 44, 6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último, fora de mim não há Deus. Fora de Deus não há Deus. Fora de Deus, na verdade, não tem nada. Não existe nada fora de Deus. Isaías 45, verso 5. Eu sou o Senhor e não há outro, além de mim não há Deus. Henrique, esse é o Antigo Testamento. E o Novo? É o mesmo Deus? É o mesmo Deus. 1 Coríntios 8, 4. No que se refere, pois, a comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo não é nada no mundo. E que não há outro Deus, senão um só. Efésios, capítulo 4, verso 6. Há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Há um só Deus. Nós estamos falando aqui da singularidade de Deus. E hoje eu vou falar para vocês sobre a singularidade. Eu vou tentar, né? Não sei se vai dar tempo. As meninas que me avisem quando meu tempo estiver acabando. O bom que eu tenho todas as palestras do resto do ano, né? É que eu posso empurrar com a barriga e deixar para a próxima palestra. Mas eu espero que consiga hoje falar sobre os 3 que eu quero falar. Que é sobre a singularidade de Deus, a simplicidade, que eu já falei, e a aceidade. O que é isso, Hendrika? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas, primeiramente, a singularidade de Deus. E aí vocês já entenderam, né, que o nosso Deus é único em todos os sentidos. Não é apenas que Ele é insubstituível, Ele é indispensável para que a vida aconteça, para que as coisas existam. Lá em Gênesis 1, verso 1, nós vemos isso em 3 palavrinhas. No princípio, Deus. Não tinha mais nada com Ele, no princípio. Era Deus vivendo em perfeita comunhão e harmonia, amor e prazer lá na Trindade. Por que Ele criou o universo? Por quê? Ele precisava de alguma coisa? Não. Isso a gente vai falar no próximo ponto. Mas Ele fez isso simplesmente pelo seu prazer, porque Ele quis. Não ganhou nada com isso. Ele estava completo, não havia ninguém para competir com Ele. Não há outro Deus, senão o nosso Deus. Vou martelar isso, minha gente, na nossa cabeça. Porque se Deus fez questão de mais de 40 vezes, repetidamente, falar para o povo de Israel isso, e o povo de Israel, do povo de Israel, perderam-se 10 tribos, porque não ouviram ao nosso Deus. Porque por mais que Deus martelasse isso, os profetas foram lá enviados para falar, chamar Israel a um só Deus. Eles olharam para isso e cometeram a tolice de achar que, por exemplo, Moloque, um deus daquela época, era um deus melhor do que o nosso Deus. Que um absurdo. Vocês conhecem o deus Moloque? O deus Moloque, entre aspas, ele era um deus ao qual as pessoas sacrificavam seus filhos. Era uma estátua gigantesca de ferro, dentro da qual as pessoas acendiam um fogo, e ele ficava com as mãos estendidas assim.
e esquentavam o fogo, e para apaziguar e comprar o favor desse deus Moloque, eles pegavam seus bebês e colocavam em cima dessas mãos. O povo de Israel, que era para ter ouvido, Shema Israel, eu sou o único Deus. Na tolice, foram acreditar nos outros ídolos. E a gente pensa assim, não é um absurdo, né? Claro que eu nunca ia pensar nisso aí. A gente é tão pecador quanto eles, minha gente. Aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Não é uma vez que a gente precisa ouvir. Não é 2 vezes, mas todo santo dia nós precisamos acordar, abrir o olho e falar assim, só tem um Deus. E hoje eu vou viver de acordo com isso. Não há outro merecedor do meu amor. Não há outro merecedor da minha obediência. Não há outro merecedor da minha adoração. Só há um Deus. Nós somos indispensáveis, minha gente. Se eu não estiver aqui, outra pessoa se levanta para falar. Jesus falou que se os discípulos se calassem, as pedras iriam clamar. Deus levanta a gente para falar e para fazer as coisas dele, que ele quiser. Nós somos substituíveis, mas Deus não é. Como ousamos nós trocarmos ele por outro? E amanhã, vamos aproveitar que amanhã é domingo, eu quero que vocês se lembrem amanhã, quando acordarem, como ousaria eu pegar o único dia da semana que Deus separou de fato para ele, nós precisamos obedecer ao longo de todos os dias, mas no dia dele, como ouso ele trocar ele por outra coisa? Ele é singular. Não há coisa mais preciosa do que ele neste mundo. Não há coisa mais preciosa do que ele neste mundo. Porque eu vou gastar meu tempo com outras coisas que tem começo e tem fim, que não me acrescentam em nada. Minha gente, essa é a nossa porção. Vocês lembram da história de Marta e Maria? Marta, ocupada, feita uma louca, tentando arrumar a casa. E Maria tinha percebido e aprendido a singularidade de Cristo. E ela estava lá bebendo do ensinamento dele, porque todas as outras coisas naquele momento eram dispensáveis. Mas ele não. Mas ele não. Então, qual é a aplicação prática quando nós estudamos a respeito da singularidade? Eu vou intercalando as coisas, viu? Que a gente lembra da simplicidade de Deus. Então, é impossível falar sobre uma coisa sem tocar em outro atributo. Está tudo misturado. Mas a gente vai, aos poucos, tentando conversar um pouquinho sobre essas características tão fascinantes sobre o nosso Deus. Primeiramente, o que nós podemos aprender a respeito disso? A tolice. A gente falou sobre o Deus Moloque, mas como é tolo a gente procurar outro meio para nos salvar, para nos satisfazer, além de Deus. Muitas vezes a gente anda ansiosa por aí, preocupada, né, querendo resolver os problemas da vida, sem conseguir dormir, sem conseguir saber o que fazer da vida, mas a gente não vai a Deus. Nós não procuramos ao nosso Senhor, nós não oramos, nós não colocamos os nossos planos e as nossas angústias perante Ele. Que tolice é essa? Só há um Deus. Ninguém é capaz de nos salvar. Não é sua amiga, apesar de que ela pode dar bons conselhos. Eu espero que vocês tenham amigas assim, que sejam imagem e semelhança de Deus, a ponto de ficar apontando, né? Eu posso te dar conselho, mas tu tem que se resolver com Deus. Não há quem substitua ao nosso Deus. Então, é tolice nós pensarmos que seria possível nós substituirmos Deus, nem que seja por um instantezinho. Nem que seja por um instante. Eu estou passando por um perrengue, eu poderia orar, mas, na verdade, eu não estou com muita vontade de abrir minha Bíblia, e eu, na verdade, vou pegar um balde de chocolate, né, um balde de sorvete, sentar na frente da TV e ficar assistindo o Netflix, para ver se eu anestesio minha mente. Aí eu não preciso pensar sobre isso, né? Aí a gente trata o quê? A Netflix, a comida, todas as outras coisas, como se fossem deuses. Shema Israel. Não há Deus além do nosso Deus. Tem um livrinho chamado A Estrada do Rei.
que é da editora Shema. É muito bonzinho, apesar de que a tradução acho que poderia ser um pouco melhor. Mas lá explica para as crianças como aplicar, né, os 10 mandamentos. E fala lá, principalmente, sobre o primeiro mandamento, lá no começo, diz assim: se Deus é o único Deus, então Ele tem o direito de esperar de nós 3 coisas: o nosso amor maior, a nossa obediência inquestionável e a nossa adoração sincera. Essas 3 coisas ninguém mais merece da nossa parte. Você fala assim: Hendrika, mas eu não preciso me submeter ao meu marido? Sim, mas ele não é inquestionável. Ele é pecador. Nós nos sujeitamos a ele em amor e obediência aqui a Deus. A Deus. Ninguém merece o nosso amor maior. Ninguém merece o nosso amor maior. Não é nossa mãe, não é nosso pai, não são os nossos filhos, não é nós mesmas, né? Com esse papinho de amor próprio. Aí eu tenho que me amar primeiro para depois amar a Deus direito. Não, minha senhora. Não, tu não é singular, não, minha gente. Você teve um começo, você vai ter um fim na morte. Você não é onipotente, você não é onipresente. Você não é soberana, você, na verdade, se alguém lhe der uma topada, você cair e bater a cabeça, morre. Pronto. Você não merece seu amor maior. Quem tem o direito de esperar o seu amor maior é o único e verdadeiro Deus. Depois de amá-lo, aí tu se vira, né? Você olha, você se trata. Porque quando a gente começa a amar a Deus direitinho, como a gente deveria amar, a gente vai perceber que a gente não é tão amável assim, não. A gente não é amável assim, não. Nós começamos a perceber, né, quanto nós estamos aquém daquilo que Ele nos criou para ser. Então, só Ele é merecedor do nosso amor maior. Só Ele é merecedor da nossa obediência inquestionável. Você tem medo de obedecer a Deus? Inquestionavelmente, você precisa conhecer ao seu Deus. Meus filhos, eu tenho um filho em casa, ainda bem que eles não estão aqui, porque senão eu ia ficar aí perguntando, mãe, falando sobre mim. Eles estão lá com minha mãe. Mas, vira e mexe, eles estão numa fase assim, eu dou uma ordem e vão me perguntar, por quê? Por quê, mãe? E eu estou ainda aprendendo a lidar com isso sem a ira borbulhar no coração, né? A gente quer falar assim, porque sim, Zé, eu sou sua mãe. E muitas vezes a gente faz isso com Deus. Por que, Senhor? Né? Por que eu tenho que né? Eu quero namorar com Ele. Ele é descrente, mas Ele é tão perfeito, Senhor. Por quê? Por que seria ruim? Não posso só um pouquinho? Quem sabe eu evangelizo a pessoa, né? O namoro missionário. Então, não devemos essas 3 coisas a mais ninguém. Quais são as 3 coisas? A gente está aprendendo de um livrinho para criança, viu? Que coisa boa, a gente aprende, viu? Qual a primeira coisa? Nosso amor maior, a nossa obediência inquestionável e nossa adoração sincera. O que é adoração sincera? É vir aqui no domingo, né? Adorar, cantar, estar aqui entre nós cantando e tal, aí chega para casa e viver como bem quiser. Adoração sincera é uma vida transparente perante o nosso Deus. É ser verdadeiro. Lembra que Jesus falou, eu sou a verdade? É sermos coerentes com aquilo que nós estamos dizendo, adorando de coração, de todo entendimento, com todas as nossas forças, de fato, buscando ao nosso Deus e adorando a Ele de forma pura. A gente não faz isso. Como ousamos? Porque não tem Deus tirando o nosso Deus. Não tem. Então, falamos sobre a singularidade de Deus. Cadê a plaquinha, Rebeca? Quantos minutos eu tenho ainda? Ok, bênção, oh glória. A seidade de Deus. Então, falamos sobre a singularidade de Deus, que é a base e o fundamento para toda teologia a respeito de Deus, que não há Deus além do nosso Deus. Então, o que é a seidade? A seidade é um termo
bem teológico, bem complicado, que, na verdade, muitas vezes é difícil entre os teólogos deles concordarem. Então, se você ler, por exemplo, R.C. Sproul, o Sproul ele vai falar uma coisa, o John Frame vai falar outra coisa, o Arthur Pink vai falar outra coisa. Então, são todos teólogos por aí que, se vocês quiserem ir atrás, eles falam sobre teologia sistemática, falam sobre os atributos de Deus. A Jan Wilken também, no livro dela, ela não comenta a respeito da seidade, mas ela fala sobre a autossuficiência de Deus e a autoexistência. Basicamente, e eu vou adotar aqui uma postura, para quem for questionar depois, vou já deixar aqui registrado, que eu estou levando aqui um caminho que o John Frame, tá, levou. Eu só falei isso porque meu marido disse, você tem que colocar o nome do teólogo, viu? Para ser uma aula que ninguém possa pegar no pé depois. Então, está aqui marcado. Eu estou seguindo aqui um pensamento de John Frame. Pronto. Já me livrei desse problema, mais adiante. Mas a seidade se refere justamente ao fato de que Deus não tem origem. Não é que Deus se criou, né? A gente pensa, é um conceito muito difícil para a gente compreender, né? Algo que não tem um começo, um ser que não tem um nascimento, não tem um aniversário. Chloe esses dias veio para mim e disse, mãe, qual é o aniversário de Deus? Para a gente poder comemorar. É o Natal, é? Não, meu amor, Deus não tem começo. Ela, tá bom, mãe, mas quando é que ele foi criado? Aí, não, filha, ele não tem começo, não tem fim. Ela olhou assim, ó. Aí foi fazer outra coisa, porque não entra na nossa cabeça. E vejam só, nós somos como criança para Deus. Nós somos como criança para Deus. Ele, na sua infinita bondade e misericórdia, ele balbucia para a gente, né? Como dizem os teólogos, ele poderia falar com as complexidades infinitas para nós, mas ele decidiu se revelar para nós em linguagem imperfeita. Hebraico não é a língua dos anjos, não. Nem aramaico, nem grego, não é a língua dos anjos, não. Ele se revelou a nós numa linguagem que nós, criancinhas, consigamos compreender. Do mesmo jeito que a gente pega, eu chamo a Chloe e falo assim, Chloe, esse assunto é muito difícil, mas eu vou explicar para você no beabá. Aí eu explico direitinho, com palavras simples, para ela poder entender as coisas. E aí, quando ela ficar maior, aí eu vou explicar as coisas um pouco mais, de forma mais complexa, né? Como, por exemplo, quando eu te pergunto, mãe, de onde vêm os bebês, né? Aí a gente, sempre quando vem essa pergunta, é difícil responder. Quem tem filho sabe. Aí a gente fala, não, então, minha filha, é que uma sementinha do papai e a sementinha da mamãe se juntaram e aí eles aceitam essa resposta. É incrível como aceitam a resposta. Não seguem a lógica de como a sementinha do papai foi parar na barriguinha da mamãe. Isso é uma pergunta que vão, assim, com o passar do tempo, peraí, não faz sentido. Aí vão perguntar de novo. Deus fala conosco assim. Deus fala conosco assim. Isso dá um ânimo para mim, sabe? Porque eu sei que vou passar a eternidade lá, e tem gente que acha que vai ser um saco no céu, não vai ter nada para fazer. Vocês não estão sabendo o que estou falando. O tanto de conhecimento e tanto de pergunta que a gente pode falar para Deus, e nunca vai ter fim. Nunca vai ter fim. Vai ser uma delícia conhecê-lo e curtir esse mundo. E eu estou saindo aqui do assunto. Vamos voltar aqui. A seidade de Deus. Nós estamos falando aqui sobre um Deus que é diferente de nós. Nós somos limitadas, nós temos uma origem. Se nós não comermos, nós vamos morrer. Se não bebermos, nós vamos morrer. Se não respirarmos, nós vamos morrer. Então, nós temos necessidades. Nós não podemos ficar sem certas coisas. Somos extremamente dependentes das coisas. E nós estamos tratando aqui de um ser que não pode morrer. Não pode morrer. Aí você fala assim, Hendrick, então o que aconteceu lá na cruz? Aí já é uma pergunta para o reverendo Ronaldo. Estou brincando. Mas quando nós falamos sobre a cruz, precisamos ter muito cuidado para não falar assim que Deus morreu na cruz. Não que Jesus não seja Deus, mas porque Deus, como um ser, como trindade, não tem nada que possa afetá-lo. Não tem nada.
Porque Ele é a fonte de todas as coisas. Sem Ele nada existe, não tem nada externo a Ele que possa machucá-lo. Jesus, quando Ele encarnou, e eu tenho que tomar muito cuidado aqui, Senhor Deus, que responsabilidade falar sobre esse assunto. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele encarnou, Ele tomou sobre si limitações como as nossas. Vocês veem que coisa incrível foi essa, de um Deus sem começo, sem fim, sem limitações, sem necessidade nenhuma, decidir por amor, para ter prazer na comunhão com o seu povo, tomar sobre si o corpo de um homem. Que loucura! E que loucura maravilhosa! Foi Ele, então, nosso Senhor Jesus Cristo, Deus, que naquele momento na cruz, Ele morreu, e essa morte foi uma separação, porque morte, vocês sabem que é separação, é a divisão daquilo que não foi criado para ser dividido. É a divisão, quando nós falamos da nossa morte, nós falamos da morte espiritual, que é a separação entre o homem e Deus, entre a fonte e a origem de todas as coisas boas, e a separação entre o corpo e o espírito. Jesus experimentou esses dois tipos de morte lá na cruz. Mas não ficou morto, ressuscitou. E nós temos, então, um Deus que, no seu ser, na sua essência, não podemos afetá-lo. Não podemos aumentar o amor dele por nós. Gente, que incrível! Não há nada que você possa fazer que possa merecer mais o amor de Deus, que possa aumentar o amor de Deus. Não há nada que você possa fazer que possa diminuir o amor de Deus por você. A gente, às vezes, acha que Deus criou porque eu sou valiosa, né? Deus me salvou porque Ele viu que havia algum valor em mim, porque Ele ia acrescentar alguma coisa. De jeito nenhum, minha filha. Tu tem nada que acrescentar a Ele. Ele criou todas as coisas pelo seu simples prazer. Ele escolheu um povo pelo simples prazer. Ele decidiu enviar o seu Filho. Todo o plano da redenção, vejam só, não acrescentou nada à glória de Deus. A gente precisa fazer uma distinção muito importante aqui, entre a glória de Deus e a manifestação da glória de Deus. Então, tudo o que Deus fez ao longo da história não foi para Ele ganhar mais glória, para Ele pegar toda a glória para Ele, como se Ele fosse acrescentar alguma coisa para Ele, mas foi para manifestar a glória, para revelar a sua glória, porque Ele já era glorioso em si mesmo. Vocês estão conseguindo entender? Se eu perdi vocês em algum lugar aí, anote no papelzinho que eu passo para o reverendo Ronaldo depois. Mas eu respondo no final, né? Eu fico falando que eu não vou responder, eu tento responder no final. Porque é um conceito, eu tenho muita preocupação aqui em não falar alguma coisa, para não falar alguma coisa, ficar uma dúvida na cabeça e entenderem as coisas de uma forma errada. E depois, lá na frente, vierem me culpar, porque a Hendrika falou isso, pastor Ronaldo, e, na verdade, é isso, né? Então, vamos com calma aí. Então, nós estamos falando aqui de um Deus autoexistente, um Deus que não se autocriou, como os cientistas ateus falam a respeito da matéria, né? Que a matéria se autocriou. Vocês sabem que, no final das contas, tanto os materialistas ateus quanto nós precisamos explicar a origem do mundo com base em um ser eterno que sempre existiu. Porque quanto mais o povo vai, não vamos tirar Deus aqui da história, vamos retroceder. De onde veio isso? De onde veio aquilo? Okay, veio de uma singularidade no espaço e tempo que, de repente, explodiu. Aí você pergunta, de onde veio essa singularidade? Não sabe. Por quê? Porque para alguma coisa existir, naturalmente, sempre precisava ter existido alguma coisa. Nada pode surgir do nada. Se não existisse nada,
o lógico a se concluir é que agora teria alguma coisa? Nada. Se eu deixar esse montão de nada aqui, né? Vou deixar esse montão de nada aqui, colocar aqui no chão. Pronto. Amanhã, se ninguém passar por aqui, é um vácuo, é um nada aqui. Eu volto aqui amanhã, né? No dia do Senhor, eu vou aqui olhar isso aqui. Vai ter aí um ameba, não? Um dinossauro. Não vai demorar. Hendrika, não. Demorou bilhões e bilhões de anos. Tá, mas nada. Do nada, nada se cria. Portanto, para que exista alguma coisa, algo precisou sempre ter existido. Algo precisa ser autoexistente, eterno. Algo precisa não ter tido um começo. Porque se Deus teve um começo, quem criou Deus? Então, é esse o Deus sobre o qual nós estamos falando. É um Deus que sempre existiu, que não pode morrer, que não depende de nós, não precisa da gente, que fez as coisas pelo seu simples prazer. E o que isso significa para a nossa vida? Como é que isso se aplica? Isso significa para nós, queridas irmãs, que nós não temos direitos alguns perante o nosso Deus. Nada que você tenha, nada que você possa vir a ter, é teu. Tudo que existe nesse universo, até mesmo a vida do ímpio, até mesmo as coisas que nós não compreendemos, está sob o domínio do nosso Deus. O seu dinheiro é de Deus. A sua casa é de Deus. Mesmo que você não aceite isso, a sua vida pertence a Deus. Você não tem direito de ir para Deus e exigir a Ele qualquer coisa. Nós não temos direitos, nós temos apenas deveres. E isso é um pensamento muito incômodo para hoje em dia. Muito incômodo. Quando nós vemos o Senhor, mas eu obedeci ao Senhor minha vida, né? Eu obedeci ao Senhor minha vida inteira. Eu sou uma pessoa boa, né? Eu não sou 100%, mas eu fiz aquilo que o Senhor queria. Eu sofri em seu nome e eu tenho direito agora, do Senhor me responder essa oração, de me dar isso aqui. Deus não deve nada a nós, como criaturas, quanto mais como pecadores. Quanto mais como pecadores. Nós não somos apenas criaturas, como todo o resto desse universo, que é a criação de Deus, mas nós somos as únicas criaturas, tirando os anjos, né, e todos os outros seres angelicais que caíram, nós somos as criaturas nesse universo que pecam contra Deus. A lama obedece ao nosso Senhor, o sol, as estrelas, a maré, né, as enchentes, elas sobem, tomam todas as coisas. A natureza responde ao chamado do nosso Senhor, às ordens do nosso Senhor. E nós, criaturas insubmissas, queremos ter o direito de exigir de Deus alguma coisa nesta vida. Nós deveríamos viver a nossa vida apenas em gratidão, minhas irmãs, pura e perfeita. Nós não obedecemos para conquistar alguma coisa do nosso Senhor. Nós obedecemos porque Ele é singular, porque Ele é criador, porque Ele é a origem de toda a vida. Eu nem li, né, toda a base bíblica, tem tanto trecho bacana, mas eu vou ver aqui, ó, Atos, capítulo 17, versos 24 a 25, diz o seguinte: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois é Ele mesmo que é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Nós não temos direitos e nós somos dependentes. Isso é uma coisa boa. Como é bom nós reconhecermos a nossa dependência de Deus. Eu já conheci muitas mulheres que vêm para mim e falam: Hendrika, minha mãe me criou para eu não depender de homem algum.
para eu poder me virar nessa vida, para não ter que ficar dependendo de nenhum homem, não. Para poder ganhar meu pão, meu sustento, e para se um dia meu marido, né, me abandonar, eu consigo me virar, não preciso dele, não. Nós vivemos num mundo em que há um desejo pela independência, pela autonomia, para eu dizer o que eu quero, fazer o que eu quero com o meu corpo, minhas regras, meus planos, meus sonhos, eu faço, ninguém pode fazer nada ao contrário. E a belíssima verdade é que nós somos dependentes, nós temos limitações, e isso é bom, porque isso significa que o peso da responsabilidade de muitas coisas não cai sobre os nossos ombros. Deus sabe que nós somos limitados. Deus sabe que nós temos necessidades. Diz lá, em Mateus 6:8, que eu anotei só a referência. Alguém pode ler para mim Mateus 6:8? Antes que o peçais. O nosso Pai, Ele sabe que nós temos necessidades. Ele não espera de nós que nós nos viremos, né, que façamos tudo o que Ele exige de nós, sem que Ele nos dê as forças e os recursos necessários. Então, muitas vezes, a gente enfrenta uma situação e vê assim, Hendrika, Senhor, eu não tenho forças, eu não consigo obedecer ao Senhor nesse momento. Eu não tenho as forças, não tenho as condições para ser fiel nesse momento. Tu não tem mesmo, mas Deus tem. Ele tem tudo. Ele é aquele que tem tudo. Não precisa de nada e dá generosamente. Ele não vai dar em troca de alguma coisa, não precisa. Você não precisa prometer alguma coisa em troca para Ele poder te dar alguma coisa que você queira. Não, essa questão de promessa não funciona com o nosso Deus de manipulação. Ele não precisa de você. Ele ama você. Meu filho lá em casa, João, é um amor. Ele, muitas vezes, mãe, posso jogar no seu celular? Aí eu olho para ele e falo assim, tu merece. Aí, mãe, eu posso lavar a louça? Quer que eu lave a louça para a senhora? Eu disse, não, filho, não precisa não. Eu só perguntei, tu merece? Aí, não, mãe, mas a senhora me ama, né? Eu amo sim, pode usar, pega aí, joga aí o joguinho no celular. Ele tem que reconhecer, Aí eu já virou uma brincadeira lá em casa, né? Filho, tu merece? Merece não, mas a senhora também não. A gente não merece nada de Deus, não, vamos juntos. Gente, como é bom a gente estar num relacionamento com um ser singular, que não tem necessidade nenhuma e não tem segundas intenções conosco. Quando a gente está num relacionamento com uma pessoa, a gente não sabe qual é a motivação por detrás. Por que essa pessoa está me tratando bem, né? Por que ela está me tratando bem? Será que um dia ela vai virar as costas e né, se aproveitar de mim? Será que um dia ela vai mudar? Isso aí, imutabilidade, né? A gente vai falar sobre isso lá na frente. Será que um dia alguma coisa vai acontecer para diminuir o amor de Cristo por mim? Será que eu posso confiar nesse Deus? Sim. Não compare o seu Deus com todos os outros relacionamentos que você teve neste mundo, porque o nosso Deus, Ele é singular. Glórias a Deus por isso. Podemos descansar no amor e na providência de Deus. E Ele nos perdoa, nos ama e nos sustenta incondicionalmente. Como é que você tem tratado as pessoas ao seu redor? Com isso em consideração. Você tem olhado para os outros e olhado para a sua vida com Deus no centro de todas as coisas? O fato de que há um Deus que lhe dá os recursos, lhe dá os seus dons, isso muda o seu ver de como você aplica essas coisas, de como você usa o seu dinheiro? Você tem
usado aquilo que Ele tem te dado de uma forma a honrá-lo? Ou tem sido para o seu prazer? Quem você tem dado o seu amor maior? A quem você tem dado a sua adoração sincera? A quem você tem obedecido inquestionavelmente? A cultura do politicamente incorreto, do politicamente correto? Ou o nosso Deus, soberano, singular? Então, são as perguntas que, se tivesse grupo de discussão, eu ia passar para vocês. Mas, como não tem, vou encerrar agora com a oração e a gente abre para perguntas, tá bom? Vamos orar. Ó soberano Deus, como é maravilhoso nós podemos comunicar com o Senhor com palavras tão mesquinhas, Senhor. Como é maravilhoso que o Senhor decidiu revelar-se a nós, criaturas pequenas, tão limitadas, com a mente incapaz de compreender o eterno, a eternidade, a infinitude que é o Senhor. Como o Senhor foi amável e amoroso para conosco, em se aproximar de nós e conversar com a gente, balbuciar, para que nós possamos ter esse relacionamento com o Senhor. Tenha misericórdia de nós, ó Senhor, porque nós somos pecadoras e muitas vezes nós esquecemos que o Senhor é o único Deus, nós corremos atrás de outras coisas. Pela Tua bondade, Senhor, como diz o hino, pela Tua bondade, amarre o nosso coração errante a Ti. Prenda-nos ao Senhor, para que se mesmo em alguma instância, Senhor, se nós tropeçarmos e cairmos, o Senhor nos resgate, para que nunca jamais pensemos e adotemos um pensamento de que é possível viver sem o Senhor, porque isso seria a nossa desgraça. Ensina-nos mais sobre o Senhor. Dê-nos desejo, vontade, deslumbramento ao contemplarmos a Tua face, o que o Senhor revelou a nós na Tua palavra. E que isso transforme a nossa vida. Que possamos adorar o Senhor com toda a sinceridade do nosso coração. Que os nossos dias sejam repletos de momentos de obediência inquestionável a Ti. E que possamos dar ao Senhor, acima de tudo, o nosso amor maior. Pedimos isso pela força de Jesus Cristo, Senhor, pela capacitação do Espírito Santo que o Senhor enviou para nós. Em nome de Jesus que oramos. Amém.